Parte das dores mais profundas deste mundo não é a dor de ser odiado. É a dor de ficar do lado de fora da janela, vendo o calor lá dentro, ouvindo risadas à mesa, observando a luz atravessar o vidro e se perguntando: será que alguma vez existiu uma cadeira para alguém como eu? Talvez essa tenha sido a sua pergunta secreta. Não apenas sobre pessoas, sobre Deus. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E por favor, curta o vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Porque alguém rolando em silêncio hoje precisa ouvir que o convite do céu é maior do que a vergonha que carrega. Até o final desta mensagem, você vai entender algo que pode curar a maneira como você vê Deus, a maneira como você vê a si mesmo e a maneira como você vê cada pessoa ao seu redor. Jesus veio para salvar todas as pessoas, não apenas uma raça, não apenas uma nação, não apenas um único povo. Ele veio através de Israel, cumprindo as promessas de Deus para Israel, mas sua missão de salvação alcança o mundo inteiro. Judeus e gentios, os que estão perto e os que estão longe, os limpos e os quebrados, os confiantes e os trêmulos, os que cresceram na fé e os que mal sabem como orar. Todos nós, todas as pessoas. Imagine alguém sentado dentro de um carro tarde da noite, do lado de fora de uma casa cheia de luz. A chuva escorre pelo para-brisa. As mãos dessa pessoa estão no volante, mas ela não está indo a lugar algum. Está apenas ali, cansada de carregar peso demais por tempo demais, contas no banco do carro, velhos arrependimentos no peito, uma ferida familiar que ainda dói, uma oração que parece não respondida, um coração que aprendeu a esperar rejeição antes do amor. Você já se sentiu assim? Como se a vida tivesse convidado todos os outros para entrar, mas deixado você do lado de fora com o rosto encostado no vidro? Esse tipo de dor pode mudar uma pessoa. Pode fazer você ficar em silêncio em salas onde antes ria. Pode fazer você desconfiar quando alguém é gentil. Pode fazer você orar orações menores, porque em algum lugar bem profundo você deixou de acreditar que Deus estava ouvindo com ternura. E às vezes, sem perceber, nós diminuímos Deus até o tamanho das nossas feridas. Imaginamos sua misericórdia cheia de trancas. Imaginamos sua mesa com apenas algumas cadeiras. Imaginamos a graça como algo reservado para pessoas melhores, mais limpas, pessoas com o passado certo, a linguagem certa, a história certa. Mas então o Evangelho entra na noite como uma lanterna. João não diz que Deus amou apenas um canto da terra, ele diz que Deus amou o mundo. E então a porta se abre com uma palavra: todo aquele que crê. Essa palavra não é pequena. Essa palavra é trovão envolvido em misericórdia. Todo aquele significa que o excluído pode entrar. Todo aquele significa que o envergonhado pode entrar. Todo aquele significa o dependente em recuperação, o pai em luto, o estudante ansioso, o trabalhador exausto, a pessoa que caiu e a pessoa que tem medo de cair novamente. Todo aquele significa que você não está do lado de fora porque Deus esqueceu o seu nome. A mesa foi construída maior do que você imaginava. Antes mesmo de Jesus pregar para multidões, antes da cruz, antes do túmulo vazio, um velho chamado Simeão segurou ainda bebê no templo. Imagine esse momento. Mãos enrugadas segurando a esperança do mundo. Uma criança pequena o bastante para ser carregada no colo, mas santa o bastante para carregar a eternidade. Simeão olhou para Jesus e viu mais do que um bebê nascido em Israel. Ele viu uma luz que alcançaria os gentios e glória para Israel. Em outras palavras, desde o começo, Jesus não era uma vela escondida em um único cômodo. Ele era o nascer do sol. E o nascer do sol não pede permissão às fronteiras. Ele cobre montanhas, ele atravessa janelas de prisão, ele toca camas de hospital, ele encontra o quarto solitário, o ponto de ônibus lotado, a cozinha onde alguém está chorando baixinho antes do trabalho. Ele alcança pessoas que pensavam estar longe demais. Esse é o coração desta mensagem. Jesus veio através de Israel, mas veio para o mundo. Israel foi a porta da promessa, não o muro ao redor da misericórdia. E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não disse aos discípulos para manterem as boas novas trancadas como um segredo de família. Ele disse: vão a todas as nações. Comecem em Jerusalém, sim, mas não parem ali. Deixem o perdão viajar. Deixem o arrependimento viajar. Deixem a cura viajar. Deixem o anúncio da graça andar por estradas empoeiradas, cruzar mares, entrar em cidades estranhas e bater em portas nas quais ninguém esperava que o céu batesse. O Evangelho começou em um lugar, mas nunca foi feito para permanecer em um só lugar.
Isso importa porque alguns de nós têm vivido como se o amor de Deus tivesse uma fronteira que nossa dor não consegue atravessar. Mas a graça atravessa distâncias. A graça atravessa a história. A graça atravessa a vergonha. Existe um momento em Atos em que Pedro, um fiel discípulo judeu de Jesus, é enviado à casa de Cornélio, um soldado gentio. Isso não era confortável. Isso não era familiar. Isso era Deus atravessando uma linha que as pessoas pensavam ser permanente. Pedro entra naquela casa e algo se rompe dentro dele. Ele percebe que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se impressiona com os rótulos que os seres humanos usam para decidir quem está dentro e quem está fora. Você consegue sentir isso? Cornélio precisava do evangelho, mas Pedro precisava ter o coração ampliado. Às vezes o milagre não é apenas Deus trazer outra pessoa para dentro. Às vezes o milagre é Deus derrubar a cerca dentro de nós. Me conte nos comentários se você já precisou que Deus ampliasse o seu coração. Porque a verdade é que todos nós construímos muros. Muros feitos de medo, muros feitos de cultura, muros feitos de dores antigas, muros feitos de orgulho. Muros criados por termos sido rejeitados e então começarmos a rejeitar primeiro. Mas Jesus não morreu para nos ajudar a decorar nossos muros. Ele morreu para derrubá-los. Paulo disse que Cristo derrubou a parede de separação e fez uma nova humanidade. Isso significa que a cruz não é apenas uma escada da terra para o céu. Ela é uma ponte de pessoa para pessoa. É Deus dizendo, venha para casa, para mim, e aprenda a se tornar família de pessoas que antes você mantinha à distância. É aqui que a fé se torna real. É fácil dizer que Jesus veio para todas as pessoas até que todas as pessoas incluam alguém que você não entende. Alguém com uma história diferente. Alguém de outra nação. Alguém que vota diferente, fala diferente, adora em um ritmo diferente ou carrega feridas que você não consegue ver. Mas a mesa de Jesus não foi construída em torno do nosso conforto. Ela foi construída em torno da misericórdia dele. E se você ainda está assistindo, significa que esta mensagem era para você. Por favor, curta, inscreva-se e comente 77 como sinal de concordância de que Jesus veio salvar todas as pessoas. Todos nós. Todas as pessoas. Que esse comentário se torne uma pequena vela para outra pessoa na escuridão. Uma testemunha de que a graça ainda está se movendo, ainda está alcançando, ainda está chamando corações para casa. O mesmo Jesus que ampliou o coração de Pedro pode ampliar o seu. O mesmo Jesus que acolheu Cornélio pode acolher você. O mesmo Jesus que enviou os seus discípulos às nações pode enviar cura para os quartos trancados da sua alma. Então aqui mesmo vamos orar. Pai, em nome de Jesus, cure toda pessoa que se sentiu excluída do seu amor. Quebre a mentira que diz que ela está longe demais, quebrada demais, diferente demais, atrasada demais ou indigna demais. Permita que a luz de Cristo entre nos lugares que a vergonha manteve escuros. Ensina-nos a receber sua misericórdia com mãos abertas e a estender essa misericórdia com corações corajosos. Faça de nós pessoas de um só Deus, uma só esperança, uma só graça e uma só mesa, onde cada alma que o Senhor chama é recebida através de Jesus Cristo. Amém. Respire. Você não está mais do lado de fora da janela. A porta está aberta. Mas agora você precisa viver como alguém que foi convidado a entrar. Ore honestamente esta semana. Não orações polidas, orações reais. Conte a Deus onde você se sente indigno. Conte a Ele onde você tornou sua misericórdia pequena demais. Conte a Ele onde você julgou outras pessoas porque suas próprias feridas ainda estavam sangrando. Depois leia o Evangelho lentamente. Sente-se com a palavra todo aquele até que ela se torne pessoal. Sente-se com Pedro e Cornélio até perguntar, Senhor, a humanidade de quem eu deixei de enxergar. Sente-se diante da cruz até lembrar que Jesus não sangrou por um clube privado. Ele se entregou como resgate por todos. Então faça algo corajoso. Amplie sua mesa. Faça a ligação. Ofereça o pedido de desculpas. Peça ajuda. Junte-se a uma comunidade de fé onde pessoas possam fortalecer você, desafiar você e lembrar que você nunca foi feito para se curar sozinho. Um dia, Apocalipse nos mostra para onde toda esta história está indo. Não um pequeno cômodo com um único tipo de pessoa cantando um único tipo de canção. Uma multidão que ninguém consegue contar. Toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. A família de Deus em adoração não mereceu o convite, mas porque o Cordeiro era digno e a misericórdia era ampla. Esse é o retrato final. Não exclusão, não distância, não portas trancadas, uma grande multidão.
uma mesa santa. Um Salvador que veio por todos nós. Então não permita que o mundo torne o seu coração pequeno. Não deixe o seu passado convencer você de que a graça passou por você. Não deixe o medo ensinar você a negar a misericórdia que Deus lhe deu gratuitamente. Cristo veio como amanhã sobre todas as fronteiras, e amanhã encontrou você. Se você já enfrentou essa tempestade, escreva "Ainda estou de pé" nos comentários. Jesus veio salvar todas as pessoas, todos nós, todas as pessoas. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Inspiração Divina para continuar recebendo mensagens de fé, coragem, cura e crescimento espiritual.